Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 695 e minguando até 595 dias, 9 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Este é o blog diário de 695 com o título A Casa é Sua, parte 21, e com o subtítulo As Extrações das Energias, parte 5. Acompanha tudo o que está sendo dito, não deixe de estar relacionando tudo isso em vossas consciências. Deus do primeiro blog diário, faça esse trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas para que você possa conhecer de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Muito importante, muito interessante que vocês façam o trabalho continuado para que vocês tenham ciência em tudo que está sendo dito, ok? Para isso, eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, certo? Para que vocês possam ter praticidade. Deixo uma referência também deste título, A Casa é Sua, e depois eu deixo também, em seguida, o subtítulo desse eu deixo o subtítulo desse blog diário, né, fixado também na descrição do vídeo para que vocês possam estar entendendo tudo que está sendo dito. E por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Tudo isso na descrição para que você tenha praticidade, para que vocês possam estar entendendo de tudo sem, né, você sair do blog diário, para vocês buscarem isso com mais liberdade, com mais precisão, ok? Faça isso, relaciona isso nas suas consciências com carinho, com respeito e vocês terão ciência em tudo que está sendo dito, certo? Todas as minhas expressões são de fácil compreensão, não tem nada que você possa dizer que é codificado uma ideologia que ninguém entenda. Eu pego as expressões que estão dentro da sociedade e trabalho com ela. Isso é prático, qualquer uma pessoa entende tudo que está sendo dito, até mesmo uma pessoa de 8 a 12 anos, eles têm capacidade de entender o que está sendo dito, ok? Relaciona tudo isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. Este é o blog diário de 695. Eu tenho por hábito de fazer a expressão livre, né? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, incluindo Bíblia significativa, todas as expressões ideológicas que já tem dentro da sociedade, junto com aquilo que já tem dentro da sociedade. Existe no meio de todas aquilo que nós aprendemos dentro da sociedade, existe expressões que são ideológicas e expressões que são a realidade. A realidade são coisas bem simples, bem únicas, aquilo que nós entendemos de nós mesmos. E a ideologia, ela explica religião, política, né, Bíblia significativa e várias outras coisas que já tenha dentro da sociedade, né, ideologia de sexo, muitas outras coisas, ok? Isso tudo para que vocês entendam. Quando eu faço a expressão livre, eu faço uma mediação sobre aquilo que é formação, que é ideológico, junto com aquilo que possa ser uma realidade. Hoje em dia, né, nós aprendemos a viver com ideologia, é muito pouco aquilo
aquilo que nós podemos entender de realidade, já que nós dependemos desses relacionamentos sociais, certo? Tudo que nós temos, nós vamos buscar dentro da sociedade, né? Casamento, né? Trabalho, tudo isso é questão de relacionamento, relacionamento é uma mediação sobre aquilo que é a sua realidade e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Isso que eu estou dando aqui de expressão livre é uma, é uma mediação sobre uma possibilidade de um reino, sobre aquilo que é a realidade de cada um, entendendo várias coisas. Hoje é muito delicado separar isso em nossas consciências, ok? Tudo é muito delicado. Entenda que a realidade são aquilo que você está vendo, aquilo que você está relacionando. Faça isso de uma coisa simples, única, então você vai entender o que é certo, o que é errado, entendendo que você é um corpo simples, de entendimento simples. E essa é uma realidade única que é só sua. Só você sabe daquilo que você vive e daquilo que você tem de intimidade com Deus, daquilo que você tem de relacionamento conjugal, relacionamento social, qualquer coisa que você queira entender que seja relacionamento, ok? Vamos então para a leitura, certo? Para que a gente possa fazer a expressão livre. As extrações destas energias vão explicar a formação de Deus. Sua criação vai explicar a realidade desta formação. A criação explica Deus e a formação explica o Cristo. Para compreender isto de uma forma correta, devemos relacionar a criação em primeiro plano e a formação em segundo plano, sempre dando referência do que é princípio e no que é o fim. Pois a criação de Deus não se transforma no tempo, pois este mesmo é o próprio tempo em movimento, e o que transforma é a formação. Isto explica que a transformação é apenas um comportamento estranho do tempo relativo do corpo em movimento, explicando cada corpo em específico. O que fica parado vai demonstrar que a formação não é uma criação, e sim formação desta realidade, explicando a criação e a cabeça dividido com uma suposta realidade. A cabeça por si só não tem um princípio quando explicamos a formação. E conhecendo e fazendo conhecer que esta cabeça pode ser quaisquer coisa que movemos e que pensamos sem a percepção deste movimento. Qualquer coisa não é um reino, e sim um pensamento dividido deste reino. A vontade de Deus contra a vontade dos corpos, a minha vontade contra a vontade de Deus. Quaisquer coisa que esteja gerando uma crise demonstra a separação do reino de Deus. Para tudo existe um princípio, o princípio da criação de Deus e o princípio da formação de Deus. O princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar. Neste princípio, não haverá corpo emocional como testemunha, apenas um Espírito de Deus com o seu poder de criar. Se quiser, pode conhecer Pai e Filho, ou Espírito e poder, e com várias outras expressões, ok? Vamos lá para fazer a expressão livre, né? Muito interessante, essas informações são muito interessantes para que a gente possa extrair o máximo de relacionamento sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, para que a gente possa relacionar o máximo possível daquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá, se vocês não viram o blog anterior, é o primeiro vídeo da descrição do vídeo, né? É um blog que antecede. É interessante vocês acompanhar o que fora dito antes para que vocês possam dar continuidade, certo? Lá eu explico como fazer extrações dessas energias dos corpos emocionais, bem explicado
explicativo. Aqui nós já está evoluindo já essas extrações, como é que for extraído, entendendo que a maioria da ideia que a gente se extraia, ela vem de uma forma limpa, aí vai depender de como as pessoas vão relacionar isso dentro da sociedade, e quando ela vem com um ato emocional, uma extração emocional, aquilo que nós estamos expressando emocionalmente, aí ela já vai ganhar uma complexidade, é como se estivesse ocupando a matéria, uma matéria já ocupando um espaço no mesmo tempo. Isso é impossível, mas existe ideologia que as pessoas se faz confronto com essas ideias emocionais, certo? Ninguém leva em consideração com nada, ninguém entende aquilo que é espiritualidade, então eles fazem esses corpos se chocar um no outro, é como se eles quisessem ocupar um espaço um do outro. Quando eles fazem isso, eles não ocuparão o espaço um do outro, mas eles vão ficar batendo um no outro até a morte, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender, que um corpo não pode ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso é bem explicativo, certo? Entenda isso. As extrações dessas energias vão explicar a formação de Deus. Sua criação vai explicar a realidade desta formação. Tudo que nós entendemos da criação, elas são material. Tudo que nós entendemos da criação é material. Pode olhar aí. Por mais que nós vivemos uma cabeça dividida sobre uma realidade, uma suposta realidade, um reino e um suposto reino, então nós entendemos que tudo é matéria, tudo existe, tudo é existência, tudo é matéria. Pode olhar aí, tudo que Deus criou são matéria. Não há nada de espiritualidade que Deus criou. Vamos falar isso diretamente para você entender. Não existe espiritualidade que Deus criou. A espiritualidade, nós trabalhamos a possibilidade de um bom, ele dá também para um bom relacionamento e também dá para um mau relacionamento. O mau relacionamento é quando a gente choca os nossos corpos um no outro, querendo resolver as coisas na violência. Então, isso é mau relacionamento. E entendendo que quando você entende que dois corpos não podem ocupar um mesmo espaço no mesmo tempo, você entende que um ou outro vai ter que se flexionar sobre uma ideia espiritual de ter um prejuízo, ou às vezes, né, levar em consideração a ignorância do outro para que você possa ter uma harmonia entre um corpo e outro. Olha aí para Emmanuel. Quando Emmanuel for a sacrifício, todo mundo ficou flexionado. Isso significa que foi graça sobre graça e que todos foram levados em consideração e que todos os corpos foram flexionados para que tudo possa ser uma coisa livre e na espiritualidade, para que eu possa relacionar isso num reino, para que a gente possa buscar a resposta de uma forma honesta, sem crise, sem violência, sem ter que tirar a vida das pessoas. E tudo isso foi de uma forma honesta, certo? Mas aí o que você entende disso? A formação é uma espiritualidade, é possibilidade, mas a criação, ela é matéria. Criação é matéria, pode olhar aí. Criação é matéria. As coisas mais importantes, elas são material. Por que hoje ela ganha muita complexidade? Porque as pessoas, ela começam a invadir o espaço do outro, um do outro. Então, quando elas começam a fazer tudo vira espiritualidade, tudo vira ideologia, então nós temos que ficar unificado por uma espiritualidade, por uma coisa que seja negado, para imitar essa grandiosidade daquilo que Deus é espírito, daquilo que Deus é gasoso, daquilo que Deus é átomo, daquilo que Deus é energia. Qualquer coisa que vocês compreendam que Deus não é matéria, isso faz com que nós fiquemos flexionados. Mas, a princípio, você entende que a criação, embora ele não é uma matéria, a criação dele é uma matéria. A criação de Deus é uma matéria. E a formação de Deus é uma espiritualidade. E é essa formação que imita Deus em determinada situação. É essa a criação, nada de matéria, ok? Entenda isso. Mas isso tudo é para que vocês compreenderem. Se quiser entender isso mais uma vez, vamos entender como é que relaciona isso dentro de nossos corpos emocionais, dentro daquilo que nós entendemos que é matéria. 50% matéria, 50% espiritualidade.
Então você deixa seu corpo flexionado e tem um bom relacionamento harmônico com outra matéria que se movimenta. É criação, e eu entendi aquilo que é parte dele, e eu entendo aquilo que é parte meu, e os outros que não é parte meu e que não é parte dele, eu faço uma relação entre eu e ele, eu faço um acordo com ele, então eu não preciso de brigar, não preciso de matar, não preciso de fazer nada. Entenda isso? Então, tudo que Deus cria é formação. Tudo que Deus cria é matéria, e tudo que Deus forma é espiritualidade, ok? E essa espiritualidade, ela, quando ela vem na ideologia, ela não tem realidade, ok? Ela não tem realidade. Hoje é muito complexo você dividir essa ideia da imagem e a semelhança de Deus, da imagem e a semelhança. A imagem, ela vem muito por esse nosso corpo emocional, e a semelhança vem por esse aqui, certo? Aí você vai ver que Emmanuel, ele vai deixar todos os corpos flexionados, então ele vai imitar esse corpo celeste. Então, quando ele imita esse corpo celeste de Deus, tudo aqui fica escuro, tudo aqui fica morte, tudo aqui vira Cristo, e isso significa que todos nós corpos estamos flexionados, todos nós que é matéria estamos flexionados para dar 50% do nosso relacionamento e 50% daquilo que é matéria. Nós entendemos que nós somos um corpo simples, de entendimento simples, tudo bem dividido para que vocês possam compreender, nada de confusão, para que vocês possam entender isso. Entenda isso. Então, o que Deus cria é matéria, o que Deus forma é espiritualidade, ok? Entenda isso. A criação explica Deus e a formação explica o Cristo, né? Para compreender isto de uma forma correta, devemos relacionar a criação em primeiro plano e a formação em segundo plano, sempre dando a referência do que é princípio e do que é o fim, pois a criação de Deus não se transforma no tempo, pois este mesmo é o próprio tempo em movimento, né? O que é princípio? O que é princípio? Deus é princípio, ele é princípio, antes dele criar Adão, ele é princípio, ele é espírito. Deus é o fim, ele é o fim, ele é o fim, ele é espírito da mesma forma, certo? Entenda isso. Primeiro, né, então, o que eu quero dizer, primeiro plano vem daquilo que Deus criou, e segundo plano vem daquilo que Deus formou. Aqui é o princípio, onde Deus criou, e aqui é o fim, onde Deus formou todos os reinos. Veja que ele está representando uma ideia fora, é como se fosse a imagem desse corpo celeste. E quando nós falamos de um corpo simples, a semelhança vai representar um corpo simples, a glória de um corpo comum, pode representar a ignorância, aquilo que eu quero invadir o espaço do outro, certo? Existem várias possibilidades que tudo isso se transforma em uma espiritualidade dentro aqui da formação, uma imagem desse corpo celeste ou uma imagem de um corpo comum. Essa semelhança, ela pode dividir sobre isso, certo? Aqui fica o poder de Deus, certo? De uma certa forma. Quando Emmanuel estiver aqui com o seu corpo simples, naquela imagem de um corpo simples, ele fez a imitação de tudo que é a grandiosidade de Deus. Ele se ficou no lugar desse corpo celeste e ele foi buscando, unificando todo por essa imagem única, e ele conseguiu unificar todos, e agora nós temos aqui o poder de Deus, que é aqui o poder de Deus, e aqui fica a imagem de Deus. Então a imagem ela fica mantendo a sua origem, ela de uma certa forma ela tem uma origem, o poder de Deus tem a sua origem, e aqui fica uma imagem de Deus, certo? Aquilo que nós podemos entender, que é aquilo que é a imagem desse corpo, ok? Existe uma delicadeza para você entender isso com precisão, como eu tenho dito, é muito delicado você compreender isso, mas se você estiver acompanhando o raciocínio, vocês não vão ter dúvida daquilo que está sendo dito, ok? Para compreender isto de forma correta, devemos relacionar a criação em primeiro plano, daquilo que Deus é espírito no início, e a formação em segundo plano,
né, sempre dando referência ao que é princípio, né, que é princípio aquilo que Deus cria e o que é o fim daquilo que Deus forma, certo? Pois a criação de Deus não se transforma no tempo. Vê aí, tudo que Deus faz, o corpo celeste dele, o corpo celeste de Deus, ele é um relógio, ele é um relógio. O Sol vai passando por redor da Terra e vai marcando o tempo, vai marcando o tempo. Então, o próprio planeta, ele é o próprio relógio de movimento, ele vai relógio, ele vai dia e noite, dia e noite. Isso mostra que a grandiosidade do corpo celeste de Deus, ele é o próprio relógio, ele vai marcando o tempo, né? Ele vai marcando o tempo dessa forma, ok? Ele é o próprio tempo. Pois a criação de Deus não se transforma no tempo. Transformou? Ninguém transformou nada no tempo. A natureza de Deus, mesmo aquilo que Deus foi lá no início, quando ele criou todas as coisas, ele criou tudo, até agora ele é a mesma coisa. O planeta é um relógio. Ele é um relógio que vai marcando o tempo, ok? Pois a criação de Deus não se transforma no tempo, pois este mesmo é o próprio tempo em movimento. E a transformação é a formação. Isto explica que a transformação é apenas um comportamento estranho do tempo. A formação é apenas um comportamento estranho, né? A formação é apenas um comportamento estranho do tempo, né? Entenda isso. Tudo que nós relacionamos no tempo, ou qualquer coisa, nós vamos ter um corpo expressivo para explicar, para se posicionar, né, para manter, ser um artista, representar ou qualquer coisa dentro da sociedade. Então, é um comportamento estranho. A transformação é apenas um comportamento estranho do tempo relativo do corpo em movimento, explicando cada corpo em específico. Aquilo que nós podemos entender no dia de hoje tem muito isso. Para a gente se conectar a Deus, a gente se conecta pelo Cristo, pela uma sobrenatural de Deus, certo? E a gente temos um corpo vivificado, mas no tempo de Guerra Fria a gente não usa esse corpo vivificado, a gente fazemos ideologia com nossos corpos emocionais, certo? Nós mentimos sobre uma coisa e outra para flexionar outros corpos, ou até mesmo para ter vantagem sobre outras pessoas que não têm ciência de nada. Assim, a gente entende uma coisa e outra dentro da sociedade, ok? Entenda isso. O que fica parado vai demonstrar o que a formação não é uma criação. O que fica parado? O que fica parado? Quando Emmanuel tinha um corpo presente, ele foi a óbito e ele parou de relacionar aquele corpo, parou, não teve mais, depois daquilo lá, pode ver, né? Se alguém vem no lugar de Emmanuel, ele vem por uma missão ideológica, entendendo isso, fazendo uma ideologia sobre aquilo outro. Então, depois daquela realidade que fora ao sacrifício, Emmanuel parou de relacionar o seu corpo diretamente, né? E isso, né, Deus tinha avisado lá atrás, Deus tivesse avisado a Caim, né, que eu tirarei a sua força quando vier lavrar a terra, quando vier profetizar a terra, eu tirarei a sua força. Ele não ia manifestar mais no seu corpo emocional, ele não ia manifestar sobre uma realidade, um corpo comum, ele ia vir sobre o sobrenatural mesmo, ok? Entenda isso, muito prático vocês entenderem isso. Então, entendemos, o que fica parado vai demonstrar que a formação não é uma criação. A formação não é criação. Emmanuel ficou parado depois do sacrifício, ele não movimentou mais esse corpo simples, né? Ele, de uma certa forma, ele foi para Deus, fazer uma mediação, preparar lugar, criar um novo reino, unificação, formar um novo reino, unificar todo. E o que está acontecendo hoje fica deixando isso tudo bem claro, que tudo unificado, que a possibilidade do reino já está aparecendo, o reino de Deus já está aparecendo, tudo isso está ligado, certo? Tudo planejado do bem, dos conforme como tem que ser, ok? Entenda isso. O que fica... Vamos ler de novo para a gente dar sequência. O que fica parado não demonstra... O que fica parado
vai demonstrar que a formação não é uma criação, né? Você viu que ele foi ao sacrifício, foi à morte, não teve criação nenhuma. Veio o anticristo, assim, cada um começou a criar os seus comportamentos, aquilo que eles pensavam de si mesmo, ou aquilo que eles pensavam de Deus. E veio o antissocialismo, apareceu junto com isso, né? E várias outras coisas, ok? E sim a formação desta realidade. A formação desta realidade, explicando a criação e a cabeça dividido com uma suposta realidade. Bem perfeito, não é? Olha só. O que fica parado vai demonstrar que a formação não é uma criação, e sim formação desta realidade, formação desta realidade. Ou seja, cada um ia ter a sua realidade, certo? Explicando a criação, explicando a criação, pode ser, quando eu falo explicando a criação, eu posso falar aquilo que Deus é, aquilo que Deus é, aquele que Deus, ele criou a matéria, certo? Eu posso manifestar isso dentro de uma matéria, daquilo que Deus é vida para mim, daquilo que Deus é realidade para mim, ou eu posso criar alguma coisa para mentir para as pessoas, formar uma ideologia, né, falar para ela várias coisas para enganar as pessoas, para me ter proveito da ignorância dela. Eu posso fazer isso, eu posso. Então, essa criação, ela ganha uma delicadeza que na mesma hora que ela pode ser aquilo que Deus, o próprio Criador, também pode ser aquilo que nós imaginemos, daquilo que Deus criou ou daquilo que nós, né, somos a realidade dessa matéria. Existe várias possibilidades para que nós possamos entender isso, ok? Entenda isso. Vai demonstrar que não é uma criação, e sim uma formação desta realidade, explicando a criação e a cabeça dividida. Viu que a cabeça está dividida? Por que a cabeça está dividida? Para separar a criação de Deus com a criação do homem. Então, temos uma cabeça dividida, nós temos uma flexão, então nós pode ser certo, nós pode manifestar isso, coisa certa, coisa errada, falar a verdade, falar mentira, blá, 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 muitas outras coisas que a gente faz para se ter benefício daquilo que Deus deixou nós flexionados, certo? Até mesmo para blasfemar contra aquilo que Deus é, aquela grandiosidade, né? Muitas pessoas vêm dizendo, Deus existe, por que ele não intervém, por que ele não faz isso, porque Deus é grandiosidade, amo muito do jeito que Deus faz, sabe? Eu fico calculando tudo e eu não vejo nada que Deus faz para nós e que não seja uma coisa 100% correta. Muito amor, muita grandiosidade. Pode calcular aí. Vamos supor que Deus determina intervir naquilo que a pessoa é pecaminosa. Isso que significa que não tem flexibilidade. O que só tem é só ditadores, manipuladores. Deus não é manipulador, Deus não é ditador. Deus é flexível, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é grandioso, tudo isso. Qualquer coisa que você calcule, você vê que o resultado que nós temos são aquilo que nós produzimos sobre aquilo que é nossa liberdade, certo? Aquilo que Deus deu para nós, a graça de nos mover, de nos conduzir sobre uma coisa e outra. Isso que faz nós realidade, é isso que faz nós diferente dos robôs. Pode olhar aí, tudo que você faz com o robô é uma programação, é você calcular os movimentos, fazer com aquilo. Imagina se Deus, como Deus, fizesse isso com nós. Vou programar essa pessoa para ser assim, né? Que ruim, né? Muito ruim. Ok? Entenda isso. A cabeça por si só não tem um princípio quando explicando a formação. A cabeça. Por que a cabeça não tem um princípio quando explicando a formação? Porque ela aqui, quando chega depois da matéria de tudo aquilo que Deus criou e nós vamos para a sociedade, ela não tem princípio porque ela é uma espiritualidade apenas. Eu posso fazer uma ponte e fazer uma conexão com Deus sobre uma realidade daquilo que é reino de Deus? Sim, e posso manifestar isso de uma forma boa, né, de mim ter uma harmonia, posso fazer isso, mas até então ela está dividida. A criação de Deus, o princípio é a criação, é tudo aquilo que é matéria, e a formação é tudo aquilo que é espiritualidade. Essa cabeça, ela está dividida hoje, ela está dividida, totalmente dividida, pode olhar aí.
Fica calado para você ver, você vai entender que você é só uma matéria. Você é só uma matéria. Mas aí quando você começa a expressar alguma coisa, aí você entende que essa voz sua que está soando, ela pode ser uma coisa que você esteja manifestando apenas. Pode ser uma realidade sua, aí sim você conecta com o reino de Deus, você está se conectando com o reino de Deus, então você está assim demonstrando uma realidade daquilo que você é. Mas até então, quando hoje nós entendemos que esta cabeça por si só não tem um princípio, ela não tem uma realidade da criação de Deus, ela é apenas um corpo expressivo. Aí você vai olhar para a sociedade, você vai ver alienígena, 3i, né, muitas outras coisas, cinema, Hollywood bombando de ideologia, muitas outras coisas, internet, cada um faz ideologia com as suas vidas pessoal e tal, cada um quer promover dentro da sociedade, ganhar dinheiro, né, movendo aquilo. Então todo mundo ficou livre para se relacionar aquilo que eles pensam que seja correto. Às vezes eles faziam isso por dinheiro, às vezes ele fazia isso por sexo, às vezes fazia isso por qualquer coisa que eles entendam que seria bom, e eles começam a usar essas flexibilidade e vai transformando essa cabeça sobre aquilo que não é princípio, sobre aquilo que não é matéria, aquilo que não é criação de Deus, aquilo que não é realidade de Deus. Então eles têm essas liberdades com vossos corpos expressivos, usa isso para a sociedade, e em algumas partes isso pode ser bom, outras partes pode ser ruim, certo? Eu vejo como é bom quando as pessoas não invadem a privacidade do outro, quando as pessoas deixam as pessoas livres, sabe? Não impressiona, certo? Não violenta as pessoas. Então eu vejo que usa somente os seus corpos expressivos. Eu acho isso muito bom. Por mais que seja coisa pessoal, as pessoas vendem curso falso, vende uma coisa ali que é falsa, vende uma imagem falsa, vende aquilo. Não importa, se a pessoa não está muitas vezes fazendo violência com outras pessoas, ele está tranquilo ainda, porque hoje em dia é assim, tudo é formação, todo mundo tem que ficar unido por uma coisa e outra, ok? Então, a cabeça por si só não tem um princípio quando explicando a formação, e conhecendo e fazendo conhecer que esta cabeça pode ser quaisquer coisa que movemos e que pensamos sem a percepção deste movimento. Muito perfeito, né? Então, está escrito mais na frente, quaisquer coisa não é um reino. Qualquer coisa é um reino? Pode olhar aí. Tudo desligado de Deus, todo mundo hoje, vou falar isso diretamente para você entender, atos missionários e atos não missionários, todos desligados, tem gente que tem ciência naquilo que Deus é, isso é o bastante para que nós fiquemos sendo íntimo de Deus, mas a gente entendemos, tanto o ato missionário quanto aqueles que não são atos missionários, os corpos expressivos dele estão totalmente desligados dessa realidade, daquilo que Deus criou, pode olhar aí, está todos desligados, aí você vai calcular o que ele está apresentando com os seus corpos expressivos, você vai ver que não tem uma conexão com a realidade, não tem uma realidade, aí você vai entender que é tudo uma formação. Eu admiro muito as pessoas que têm esses dons, né, incrível, muito bom, eu fico muito admirado, respeito muito, tem muitas pessoas boas que vêm pelaquilo que Deus é perfeito em tudo que ele fez, né, com fidelidade, com carinho, com respeito, com o próprio Deus, certo? Entenda isso. Quaisquer coisa não é um reino, e sim um pensamento dividido deste reino, né? Tudo fica dividido. O reino, geralmente, eu entendo que ele ficou isolado depois que Emanuel foi ao sacrifício. Esta realidade foi parada, ela não foi mais movida e tal. Cada um começou a mover as suas próprias realidades. Isso passou a ser uma coisa boa, passou a ser uma coisa ruim, sobre uma cabeça dividida, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Mas, em geral, nós estamos desconectados deste reino, ok? Certo? Entenda isso. A vontade de Deus contra a vontade dos corpos, a minha vontade contra a vontade de Deus, né? Quando você vai para o ato missionário, né, você vê o quanto que você deseja ter a sua vida própria, mas às vezes nós temos que compreender o quanto Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né, e também a gente não tem da onde nós desagarrar dessa grandiosidade que é o reino de Deus, a gente não tem para onde ir, mas aí você vê que às vezes a gente quer fazer coisa ao contrário daquilo que nós devemos fazer, o bem à sociedade, aquilo que
nós devemos trazer uma mensagem, e às vezes a gente fala assim, não, eu vejo muitas pessoas aí que no trabalho social eles ganharam muito dinheiro e tal, eles poderiam se ausentar desse trabalho, e falar assim, não, é a minha vida agora, eu vou viver minha vida, e eles entendem muito bem que eles podem, tem muitas outras possibilidades de eles continuar se realizando com Deus por um lugar que não seja um trabalho missionário, por comprar aí um sítio aí, sei lá, um mato e plantar ali e tal, viver a sua vida tranquilo, sabe? Sentar na varanda no fim da tarde e contemplar essa beleza de Deus sem trabalho missionário, e eles vão ter as mesmas realização como se eles estivessem dentro dos trabalhos social, certo? Vai ter as mesmas realizações, não vai mudar de nada. Se você for entender aquilo que é a realidade, ela é uma coisa única, simples, ela pode acontecer com a coisa mais simples da vida, sabe? Quanto as pessoas estiver menos ausente da sua vida, quando ela não estiver te observando, e você vai estar contente, adorando a Deus, né? Livre, sem depender de relacionar fama, sem depender. Essa é as melhores hora de uma pessoa adorar a Deus quando ele está sozinha. Mas aí não, se você tem que ir para o trabalho social, você tem que dar sua cara a tapa, você tem que demonstrar o tanto que esse Deus é grandioso, que ele transforma a vida das pessoas, né, que ele traz as pessoas para a realidade, que ele está no reino, que ele está apresentando, que ele nos ajuda dias após dias sobre uma coisa e outra, ok? Entenda que essa vontade, muitas das vezes, ela gera uma contradição sobre aquilo que é interesse de Deus e sobre aquilo que é interesse de um corpo simples. De uma determinada forma, a gente pode entender que isso está separado. As coisas de Deus é de Deus, as coisas do homem é do homem. Tem muitos blogs atrás que eu tenho explicado que isso fica bem separado. As coisas de Deus, por exemplo, aqui, tudo que eu estou apresentando aqui é de Deus, coisa de Deus. Minha vida pessoal, por exemplo, ninguém está sabendo. Posso fazer uma realização, me interagir com esse reino, grandiosidade, fazer uma coisa, eu posso fazer, mas é tudo que está apresentando aqui, tudo aqui que está suando sobre o meu corpo expressivo, são coisas que é do interesse de Deus, não é do meu interesse, né? Não é do meu interesse. Eu posso me contemplar a beleza de Deus, posso me contemplar com a grandiosidade de Deus, posso me realizar da mesma outras formas, posso fazer isso, certo? Entenda isso. Quaisquer coisa que esteja gerando uma crise demonstra a separação do reino de Deus, né? Qualquer coisa que você queira, né? Eu quero viver a minha vida própria, eu não quero mais relacionar isso. Então, você está gerando uma crise, significa que você também está se ausentando, certo? Da mesma hora que isso não faz parte, você desconecta, você faz a sua vontade própria, você também fica frustrado de não estar obedecendo essa grandiosidade de Deus, de uma certa forma, você fica frustrado, ok? Porque, querendo ou não, o reino de Deus está conectado com cada um de nós, e cada um fazemos a vontade de Deus. Quando a gente manifesta isso para manifestar a grandeza de Deus, automaticamente a gente fica realizado, e da mesma forma, ok? Tudo isso é para que vocês compreendam que é separado, né? O reino, aquilo que é interesse de Deus, é a grandiosidade de Deus, mas nós temos as nossas formas individuais também para que nós possamos relacionar, para que a gente possamos nos realizar de uma forma separado dessa grandiosidade que é o reino de Deus, ok? Entendendo que o homem, corpo simples, não é Deus, e nem Deus é um corpo simples, ambos estão divididos, certo? Entenda isso, ok? Para tudo existe um princípio, o princípio da criação de Deus e o princípio da formação de Deus. O princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar, né? Tudo tem um princípio, né? Para tudo existe um princípio, o princípio da criação de Deus e o princípio da formação, né? Então temos aqui o princípio da criação, né? Ele é espírito e poder,
é só ele e Deus, né? No início é só ele e Deus. O princípio da criação é só o poder e Deus, só o Espírito e Deus, só o poder e Deus, só o Pai e o Filho. Aí no princípio, no fim aqui, né? Na formação, no princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar. Neste princípio não haverá corpo emocional. Veja, é isso que eu quero que vocês entendam. E nós vamos dar continuidade a isso mais para frente. Vamos lá. No princípio, quando você vê Deus, por exemplo, aqui está escrito, ó, o princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar. Você está vendo alguém aí com Deus? Se Deus, ele é o único Deus, então não tem ninguém além dele que possa criar outras coisas. Não existe adversário para Deus, não existe nada disso. Deus não tem adversário, não tem nada, é só ele e o seu poder de criar, só ele. Então você está vendo corpo emocional no princípio? Não. O que você está vendo? Você está vendo uma energia, você está vendo um átomo, você está sentindo uma energia, seu átomo. Agora ele vai começar a transformar essas matérias, ele vai fundir todas essas matérias e vai começar a criar matéria. Aí criou o corpo celeste, então ele vai começar a criar o corpo, um de cada um. Vai criar os animais, um de cada um com as suas espécies. E vai criando, e vai colocando dentro desse paraíso grandioso. Mas você vê o poder de criar, é só ele, é só Deus e o seu poder de criar. Só isso que você vê. Está vendo o corpo emocional? Não. Está vendo Adão? Não, você não está vendo Adão. Você está vendo só ele e o seu poder de criar. Só isso. Faz a percepção disso. Então você vai entender que Deus é único, que Deus não tem adversário, que Deus não tem inimigo, Deus não tem nada. Tudo isso são coisas que nós imaginemos, que Deus tem inimigo, que Deus é aquilo, tudo é coisa manifesto, né? É toda coisa que o homem manifesta, tudo aquilo que o homem cria para, né, qualquer coisa, para unificação, para chamar todos para o juízo de Deus. Entenda, Deus não tem inimigo, entenda isso. Fica tranquilo, calma, certo? Tudo que você manifesta, seja boa coisa ruim, ou é uma maldição daquilo que você manifestou ser ruim, ou é um bem daquilo que você manifestou ser coisas boas. É sempre assim, essa graça aí, não muda disso não, tá? Deus não tem inimigo. Se você entender que Deus não tem inimigo, você também vai entender que você não tem inimigo, que tudo é o que você manifesta. Pode haver pessoas que vêm do outro lado lá, ignorantemente, invadindo a sua privacidade, pode haver isso, pode haver isso, ok? Pode haver essas formas, mas você tem que se resguardar e não andar de cabeça baixa e entender esses processos, e da mesma forma, entende? E não entender que Deus tem inimigos, se quando você compreender isso, você também fica guardado e qualquer coisa você não vai gerar as consequências. Às vezes aquela pessoa que está vindo ali do lado de lá, com ignorância, estupidez, talvez está correspondendo àquilo que você já manifestou a outras pessoas. Existe complexidade, entenda isso. Uma coisa é sempre, um abismo sempre puxa o outro, certo? Entenda isso. E a frutificação do reino de Deus, a paz, a alegria, ela sempre vai se transbordando da medida que você se permita e da mesma forma. Então, entendemos, o princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar. Vimos que não temos corpo emocional lá, não vimos, não tinha Adão, não tinha Eva, não tinha ninguém. Quem é que estava lá com Deus? O seu poder de criar, só isso, certo? Não tinha corpo celeste, não tinha animais, não tinha corpo emocional, não tinha nada, só Deus e o seu poder de criar, entenda isso. Neste princípio não haverá corpo emocional para testemunha, não verá, né, nem os animais estavam lá para contemplar essa grandiosidade de Deus, nem os animais estavam contemplando, porque não tinha nada, não tinha corpo emocional, não tinha nada para contemplar o que Deus estivera fazendo, é só ele e o seu poder de criar, só Deus e o seu poder de criar. Apenas o Espírito de Deus com o seu poder de criar. Se quiser, pode conhecer pai e filho, né? Hoje tem muitas expressões, pai e filho, né? Ou espírito e poder. Eu gosto de usar muito esse espírito e poder, porque isso dá para nós um entendimento que poder são tudo aquilo que é energia, tudo aquilo que é gases, tudo aquilo que pode fundir, certo? Ainda de uma determinada situação, esse poder ainda vai estar separado da matéria, por mais que nós fomos criados dessa grandiosidade, desse poder de Deus
Deus de criar, aí a gente vai entender que uma determinada situação ela vai ficar separado dessa matéria por um motivo ou outro, para a unificação de um reino por uma coisa e outra, certo? Representando uma coisa e outra dentro da sociedade. É só vocês fazer a percepção e vocês vão entender que é a possibilidade de que essa consciência é separada da matéria. Quando Deus começou a formar o Cristo, ele separou essa consciência da matéria para que nós ficamos no atos manifesto de uma determinada situação, certo? Entenda isso. É muito delicado você entender, só para vocês compreender que tudo é espiritualidade, certo? Deus é espírito, Deus é poder na sua criação, no princípio. Deus também é poder, né? Aqui representando Cristo, aqui é poder de criar, aqui é poder de formar, aqui é poder de criar, aqui é poder de formar, aqui é o princípio, aqui é o fim, certo? E o que fica no meio são os corpos emocionais e as possibilidades, ela vem sobre aquilo que está aqui, aquilo que eu estou falando que quando tratando de um corpo comum, essa percepção pode ficar desabitada, ela pode ficar com essa energia de fora, vai depender de cada corpo específico. Tem pessoas que movimentam essa matéria diretamente, gerando crise para a sociedade, sobre aquilo que eles desejam, sobre aquilo que eles querem, né, se realizar, e faz isso tudo de uma forma muito errada, ok? Vamos então fazer a leitura final aqui para terminar, porque o próximo blog vai dar muita continuidade. Vamos fazer esse parágrafo, vamos ler ele por completo e vamos terminar esse blog diário. Para tudo existe um princípio, o princípio da criação de Deus e o princípio da formação de Deus. O princípio da criação explica Deus e o seu poder de criar. Neste princípio não haverá corpo emocional como testemunha, apenas o Espírito de Deus com o seu poder de criar. Se quiser, pode conhecer Pai e Filho, ou Espírito e poder, com várias outras expressões, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Acompanhe o próximo blog, vai estar muito interessante, fazendo uma conectividade, né? Os blogs que eu apresento, ele é muito evolutivo, ele explica muito as outras coisas pela frente. Não deixe de fazer o processo de conscientização desde o primeiro blog, por mais que não tinha áudio e visual, faz o processo de conscientização. Eu tenho certeza que você jamais vai perder a preciosidade do seu tempo vendo esses conteúdos, esses vídeos que está sendo produzido dentro deste blog diário em específico, certo? Eu tenho certeza, se vocês fizerem isso, vocês não perderão os seus tempos. Faça esse trabalho com respeito, com carinho, certo? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.